Na aula passada, a gente falou sobre a escola dos análises. Nas duas aulas anteriores, a gente falou sobre teoria na historiografia. E aí a gente discutiu os paradigmas nas duas aulas, né? Os paradigmas da história, das ciências sociais, etc. A gente falou do positivismo, da escola histórica, escola metódica, o positivismo, nós falamos do historicismo, nós falamos do marxismo, né? Do método Karl Marx e Friedrich Engels, e isso foi objeto da primeira aula. E na segunda aula nós falamos sobre a escola dos análises. Agora nós vamos entrar. Eu estou fazendo confusão, né? Na verdade, eu estou falando da história, isso é aula de filosofia. Então, começamos a filosofia agora. Na aula passada, comecei discutindo ética, fazendo confusão entre a história e a filosofia. Daqui a pouco vou explanar sobre a aula de história, né? Na filosofia a gente discutiu ética. Eu escolhi falar sobre esse tema porque eu considero um dos mais importantes. E hoje, e na aula passada nós falamos sobre a ética aristotélica, a ética aristotélica. E hoje nós vamos falar da ética kantiana. Kant não é um Kant não é um autor fácil de ser compreendido, mas as questões que caem sobre Kant, se você compreender um pouquinho a ética kantiana, fica fácil de você responder, né? Quem acompanhar esta aula para e passo a passo, vai ver que na hora que a gente for resolver as questões sobre ética kantiana, fica muito fácil. A questão é você compreender bem direitinho a ideia de dignidade moral em Kant. Eu estou nomeando esta aula de desejo e vontade, que é a grande dicotomia e discussão do Kant, e vamos, portanto, iniciar. No primeiro momento, eu vou fazer as considerações iniciais sobre o autor, e em seguida nós entramos discutindo mais pesadamente como é que ele me ensinou a passar esse slide aqui, quando ele trava. Acho que é aqui. Não, acho que eu acabei tirando. Está passando aqui. Deixa eu ver como é isso aqui. Ah, é aqui. Pronto. Agora vai. E aqui. Engraçado. Pronto, foi. Vê se passa. Não está passando o slide. Por que que não está passando o slide? Agora foi. Aí nós temos uma imagem do Kant. Deixa eu ver se eu mudo aqui essa tela. Estou compreendendo o que está acontecendo aqui. Alguém que esteja assistindo, está me vendo? Vocês dão um F5 aqui. Não, eu vou chamar ali o Fernando, que ele vai
Só um momentinho, vou chamar ali o Fernando para ele dar um jeito aqui no slide. Não, não sei por que não está passando aqui. Só um momento. Fernando? Opa, tudo bom? Não, é porque saiu ali do mole, eu estava passando o slide, eu fui ajeitar e acabei saindo só. Deixa eu ver como é que faz aí, que aí vai aparecer, mas eu não apareço ali, né? Ah, pronto. Pronto, agora você pode passar só É que às vezes ele não passa, né? só na sete horas. Só na setinha. Pronto. Resolveu. Muito bem. Então, vamos seguir aqui, começando com algumas considerações iniciais sobre Kant. É uma imagem do Kant, nós estamos aí no coração do século XVIII. Kant é tido também como autor do iluminismo. E aí a gente vai discutir também hoje o conceito de liberdade, uma das ideias do iluminismo, o conceito de liberdade em Kant, que é muito fácil de ser compreendido, né? Kant é um autor que escreveu tarde, né? Ele vai escrever suas principais obras depois dos 60 anos, e ele, a rigor, ele discutiu as três objetos de investigação da filosofia, muito importante, que é o primeiro, o conhecimento. Para o conhecimento, ele tem um livro chamado A Crítica da Razão Pura. A crítica é um livro muito complicado, ainda bem que não é este livro que eu vou ter que explicar nesta aula. A Crítica da Razão Pura, ele estuda os limites da razão, né? O que é possível conhecer? Até onde podemos conhecer o mundo, né? A isso nós damos o nome de epistemologia. Também escreveu um outro livro sobre estética, né? O Belo. A Crítica do Juízo também não é este o livro que nós vamos discutir. E uma terceira linha, Como Devemos Agir, que é a Crítica da Razão Prática. Um livro muito, muito hermético, muito difícil de ser compreendido, para a gente ler precisa de algum auxílio. E ele foi tão incompreendido que, na época, o Kant teve que escrever um outro livro como uma espécie de manual para explicar aquilo que ninguém compreendeu. E ele então escreveu um livro chamado Fundamentos da Metafísica dos Costumes, mas ele tenta explicar a teoria que ninguém compreendeu, ou quase ninguém compreendeu, uma espécie de guia facilitador, e acabou complicando ainda mais. Kant não escreve bem, ele escreve coisas profundas, mas ele não tem o dom, né, de escrever bem. Escreve muito complicado. Então, para a gente começar a discutir Kant, temos aí 1 hora de aula, começamos dizendo que o mundo ocidental, né, o mundo em que nós vivemos, produziu dois grandes modelos, ou dois grandes paradigmas do pensamento moral. Um é o grego, o outro é o cristão. Hoje não vamos discutir o modelo cristão, vamos discutir o modelo grego, que eu já discuti na aula passada, na verdade, e eu vou apenas recapitular, porque só entende Kant se você compreender contra quem ele está escrevendo, quem ele refuta. O primeiro que ele vai refutar, aliás, ele vai rebater os argumentos dos principais filósofos que o antecederam. E o primeiro deles é Aristóteles. Para você compreender essa aula, é necessário que você assista a aula anterior. Vai ficar muito mais fácil, se você quiser compreender muito bem Kant. Então, Kant vai partir de uma perspectiva cósmica. O universo é ordenado, tudo que existe no universo existe com propósito, né? Todas as coisas têm atributos, ele chama isso de virtude. Cada coisa no universo tem uma finalidade, tem uma razão de ser.
E, portanto, o homem, que é um ser da felicidade, o que caracteriza o homem é a busca da felicidade, e a felicidade está em as pessoas exercerem com excelência os seus talentos. Cada pessoa foi feita com um dom, um atributo ou uma virtude. Cada um de nós é um pedaço do universo, cada um de nós é um pedaço do cosmos, e cada um de nós tem uma finalidade, né? Temos um telos. Nascemos para alguma coisa, e o universo nos fez com virtudes, ou talentos, ou dons, ou atributos. Se você quiser ser feliz, você tem que descobrir qual é esse atributo, qual é a sua virtude, e, portanto, se dedicar a ela para atingir a excelência. Na medida em que você exerce a sua virtude, você entra em alinhamento com o universo. É como se você fosse uma peça no quebra-cabeça e você se encaixasse no universo. Para Kant, Kant vai jogar isso na lata do lixo. Por quê? Para ele, a virtude, o talento natural, não é o que faz a dignidade moral de alguém. Não é o talento, não são as virtudes, não são os dons, aquilo mais importante no ser humano. O mais importante do ser humano não é o pleno desenvolvimento dos talentos naturais. Não, ele já está atacando, ele está dialogando, refutando Aristóteles. Para Kant, dá para viver de maneira digna sem desenvolver os próprios talentos, ou buscar a excelência desses talentos, né? Esse não é um requisito importante para Kant. O pensamento grego, e aí o Aristóteles é o representante maior, a moral é um altar à natureza, né? O pensamento, quer dizer, Aristóteles pensa o pacote da vida, ele pensa coletivo. Cada coisa tem um dom, tem um talento, uma virtude, e se você não desenvolver esses talentos e buscar a excelência das suas virtudes, o universo lhe esmaga. Para o pensamento moderno, e Kant é um dos representantes, a dignidade moral é o contrário disso. A natureza em cada pessoa, ela se traduz em pulsões, né, em desejos, em apetites, em moral. Vamos pegar aí a palavra desejo, aquilo que a gente chama de instinto, né? Então, o ser humano, ele é dotado de pulsões, de desejos, de apetites, né? E a moral, neste caso, para Kant, a moral é a capacidade que todo ser humano tem de se opor a esses apetites, quando esses apetites nos direcionam para um lado que não é devido. Já que a dignidade moral não é decidida pelo pleno florescimento dos talentos, é decidida por quê? O que decide a dignidade moral de uma pessoa? O que confere dignidade moral ao homem, diz Kant, é o que ele chama de boa vontade. Outra palavra que você deve guardar. Você deve guardar a ideia de desejo e a ideia de boa vontade. O que é boa vontade? Todo e qualquer talento natural, toda e qualquer virtude natural, está a serviço do bem ou a serviço do mal. Portanto, não são intrinsecamente nem bom nem ruim. O que o Kant quer dizer com isso? Que a inteligência não é boa em si mesmo, que a beleza não é boa em si mesmo, que a coragem não é boa em si mesmo. Os talentos não são bons em si mesmos. Eles são bons se você faz um bom uso dele. Pense num soldado corajoso, ele vai matar muito, né? Pense no general corajoso, ele pode usar a coragem, que é um talento natural, que é uma virtude, para fazer o mal.
Ele pode usar esse talento da coragem para matar. Você pode usar a inteligência para roubar. Então, é o uso que você faz dos talentos naturais que vai dizer se você é ou não digno moralmente. O que importa é a maneira como você vai destinar os seus talentos. Né? Que uso você faz desses talentos? Então, o coração da dignidade moral em Kant está numa decisão consciente e pessoal sobre o que fazer com os seus talentos, com os seus atributos, com os seus dons, com as suas virtudes. Ora, então, o primeiro ponto importante que a gente deve compreender é que a dignidade moral ela não está nos talentos. Para Aristóteles, sim, a dignidade moral da pessoa está no talento, e uma pessoa vive melhor, e a vida que vale a pena ser vivida é uma vida dedicada aos talentos que o universo, o cosmos, lhe deu. Né? Para Aristóteles, não. A dignidade moral está naquilo, no que você faz com estes talentos. Aí para Aristóteles, né? Viver é alinhar-se a uma ordem, viver viver bem, desenvolver com excelência os talentos que o universo deu, o cosmos deu e você não escolheu. E aí, como eu estou repetindo, né? O Aristóteles, paradigma aristotélico, tem como ponto de partida um universo ordenado, né? Finito, cada coisa no universo tem uma função, um telos, etc. Em Kant, a dignidade moral está no triunfo da razão em relação às pulsões. Nós somos dotados de desejo e somos dotados de vontade. Kant vai fazer a seguinte reflexão, assim, eu só posso definir o homem a partir de um atributo que só o homem tenha. O que diferencia os homens dos outros seres? Eu só posso definir o homem com base numa característica que só o homem tenha, certo? Eu posso definir, fazendo a pergunta, eu poderia definir o homem pelo desejo? Não. E por que eu não poderia definir o homem pelos desejos, as pulsões, né? Sua natureza desejante, pulsional ou libidinosa? Porque os animais também são dotados disso. Se eu tenho que definir o ser humano por aquilo que é próprio do ser humano, que só ele tem, então eu não posso definir o ser humano pelo desejo. E aí ele parte do conceito de vontade. O que seria vontade? Desejo é uma coisa, vontade é outra. Eu estou passando à frente já a discussão, que eu vou repetir ao ler aqui alguma coisa dos slides. A vontade em Kant é a possibilidade que todo ser humano tem de deliberar e decidir na contramão do desejo. O desejo diz uma coisa, você pode fazer outra. Eis aí já o conceito de liberdade em Kant. Aliás, antes disso, o ser humano é definido não pela ideia de felicidade. Ora, para Aristóteles, a felicidade define o homem. É a busca da felicidade que define o homem. E aí Kant vai também discutir com uma filosofia do século XVIII, mas que ela é muito mais característica do século XIX, que é o utilitarismo. Se a gente compreender o utilitarismo, o que o utilitarismo diz? A ética utilitária, em resumo e vulgarizando muito. Para os utilitaristas concordam com Aristóteles. O homem é um ser de felicidade. O homem está vocacionado à felicidade.
E o que seria felicidade para o utilitarismo? Felicidade é você maximizar o prazer e diminuir a dor. Essa é a mesma definição do epicurismo. Né? Felicidade está numa vida na busca dos prazeres. Claro que o epicurismo vai falar que existem prazeres superiores e prazeres inferiores, mas o utilitarismo vai dizer que você, quando você diminui a dor e aumenta o prazer, você atinge a felicidade. Para Kant, não, o homem não é o ser de felicidade. É mais preparado para ser feliz quem não pensa. Os animais, por exemplo. Os animais sim podem ser felizes, porque eles não podem decidir se comportar de outra forma, a não ser da forma como a natureza já decidiu por ele. Então, os animais são dotados de desejo e os animais não sofrem porque os animais não podem decidir. Né? Um animal com fome, um leão com fome e uma leoa com fome, ele mata um filhote de búfalo. Ele não pode decidir não matar. A natureza se impõe. Então, os animais, por serem seres do desejo, simplesmente o desejo, eles estão preparados para a felicidade. Quando o homem que quer se alegrar um pouco mais, ele usa artifícios para diminuir o controle sobre o desejo, como, por exemplo, pessoas que decidem beber para perder o controle da razão. Então, está mais preparado para a felicidade dos animais, não o homem. Por quê? Porque os homens são dotados de vontade. Então, o que define o homem, ou o que define o ser humano, é a vontade, e nenhum outro ser é dotado de vontade. Vontade você pode traduzir como pensamento racional, como capacidade intelectiva, como possibilidade de decisão. Então, a vontade dá ao homem a possibilidade de decidir contra o desejo. O desejo pode se impor, mas você pode dizer não, ou pode dizer sim. Portanto, diante de um desejo de matar, você pode decidir matar, ou você pode decidir não matar. Um animal, diante de uma situação em que o desejo se impõe, ele não tem a possibilidade de decidir contra a sua natureza. Portanto, ele tem uma capacidade maior de ser feliz. Ou são seres que podem ser. Os homens não. Aí isso vai ensejar toda uma filosofia, né, onde, no século XIX, onde vem Schopenhauer, Nietzsche, etc., vão partir da ideia de que o ser humano ele não está vocacionado à felicidade, pelo contrário, o homem está vocacionado à dor. Né? A ideia de Schopenhauer de que a existência é um pêndulo que oscila entre a dor e o sofrimento. O homem não está preparado para a felicidade. Então, não é a felicidade que define o homem. O que define o homem? O que define o homem é a vontade. E a vontade é a capacidade de se opor ao desejo. É a possibilidade que todo homem tem de decidir na contramão do desejo, né? Das suas pulsões, que são animais. Animais e homens são dotados de desejo, só o homem é dotado de vontade. Então, o que define o homem é a vontade. E, claro, porque o homem é livre. O que é liberdade em Kant? Já estou dizendo aí, né? Se você compreender isso, qualquer questão que vai falar de liberdade em Kant, você mata a questão sem dificuldade, você acerta a opção correta. Ser livre é ter a capacidade de decidir, é ser dotado de vontade, é decidir, ter a possibilidade de decidir contra o desejo. O desejo se impõe, que é a sua natureza, você decide ir na contramão dele. Ser livre é ter a capacidade de decidir como agir. Né? Um gato, na sua época fértil, e uma gata no cio, eles fazem na frente de todo mundo. Porque o gato, na hora que o desejo se impõe, ele não pode decidir contra o desejo.
O homem não. Deu vontade, ele pode decidir depois. Na frente de todo mundo, não. Então, o homem, geralmente, ele decide na contramão do desejo. Se você botar no papel o que você tem vontade de fazer, vontade no sentido de Kant, né? Que é a decisão racional. E aquilo que você faz, você vai chegar à conclusão de que você não faz absolutamente nada ou quase nada que o seu corpo pede. Porque viver em civilização é viver com base na moral. E a moral condena o desejo. Viver em sociedade é seguir regras. Viver em sociedade é seguir um padrão moral. Viver em sociedade é se comportar com base na vontade, na decisão, contra o desejo. Então, enquanto Aristóteles parte de uma premissa cósmica, né, e uma premissa em que o cosmos é finito e ordenado, e que cada coisa e que cada ser tem uma finalidade, o paradigma kantiano tem como ponto de partida um universo infinito. Claro, o Aristóteles não poderia saber o que Kant sabe, né? Kant é um homem do século XVIII, então já sabemos que o universo nem é infinito, nem é finito, o universo é infinito, essa é a perspectiva moderna, né? Depois de Copérnico, Galileu, Kepler e Newton, chegamos à conclusão que o universo é infinito e é caótico, né? Não é essa ordem. Então, Kant não poderia pensar como Aristóteles. Kant é um homem do século XVIII, um homem moderno. E quando, na perspectiva de Aristóteles, as pessoas, as coisas e os animais já nascem para alguma coisa, já tem uma finalidade. E a vida será boa se você ajuda a máquina do universo a funcionar. Você é uma peça numa engrenagem ou uma peça no quebra-cabeça que se encaixa no lugar. O universo lhe fez com talento, e o seu talento se encaixa no lugar do universo, você completa o universo. Se você exerce com excelência o seu talento, você contribui para a harmonia que há no universo, no universo, no cosmos. Então, o que importa é o cosmos, não você. O que importa é o pacote da vida, e não sua vida individual. Então, em Aristóteles, nas coisas, pessoas e animais, há uma finalidade. Kant, por outro lado, parte de uma concepção diferente. A felicidade não caracteriza o homem, pois os atributos da felicidade são instintivos. A ideia de que os seres de desejo, eles vivem para maximizar o prazer e diminuir a dor. O homem não. Tá? Por ser dotado de vontade, o homem está sempre decidindo na contramão do desejo, o que gera uma certa infelicidade, um certo grau de dor e sofrimento. O homem estaria mais vocacionado ao sofrimento e não à felicidade. O que caracteriza o homem é a capacidade de pensar. E para maximizar o prazer, é preciso retrair o pensamento. Por isso que algumas pessoas, quando bebem, e que perdem o controle da razão, elas fazem coisas que, na lucidez, não são capazes, porque elas perdem o controle sobre o instinto, o desejo. O Kant não nega que o homem não é dotado de instinto como os animais, nem, né, que ele chama de desejo. Mas não é o desejo, o instinto, que define o homem, mas a vontade. Ao contrário de Mill, John Stuart Mill, que é um nome
que depois de Kant vai defender o utilitarismo, é o grande nome do utilitarismo. Para Kant, ao contrário de Stuart Mill e ao contrário do utilitarismo, não é a felicidade o mais importante para o ser humano. A felicidade não é o bem maior. Em Aristóteles, a felicidade é o bem maior. No utilitarismo, a felicidade é o bem maior. No epicurismo, a felicidade é o bem maior. Em Kant, não. O homem não é um ser definido pela busca pela felicidade. O homem não está naturalmente vocacionado para a felicidade. Né? Pelo contrário. O homem, antes de mais nada, é um ser de reflexão. O homem, antes de mais nada, é um ser de pensamento. E o pensamento é um empecilho à felicidade. É um obstáculo para maximizar o prazer e diminuir a dor. Ora, em Kant, se você for julgar a pessoa pelo, né, julgar as pessoas pelo critério da felicidade, é julgar, fazer uso de um critério errado. Não funciona para as pessoas. A felicidade é referência para a vida dos animais, não é referência para a vida dos homens. Só um atributo do homem é bom em si mesmo. A felicidade, a boa vontade. Só um atributo do homem é bom em si mesmo, se impõe por si mesmo, que é a boa vontade. É a boa vontade que vai definir se uma conduta é boa ou se uma conduta é ruim. Se uma conduta é boa ou não. E o que existe de mais fundamental na vida do homem é aperfeiçoar aquilo que existe de boa vontade em si mesmo. Kant, onde Kant pega esse conceito, né? Vontade já está em Rousseau. Lá em Rousseau, quando a gente for discutir filosofia política, que a gente for falar na filosofia na Grécia Antiga, Platão e Aristóteles, discutindo a felicidade, que a gente for falar no período moderno e no século XVIII, quando a gente chegar em Rousseau, a gente vai discutir com mais propriedade essa ideia de vontade. Rousseau vai dizer que o homem é dotado de vontade porque é a capacidade que o homem tem de decidir, o homem é livre. Então, como um bom leitor de Rousseau, Kant pega esse conceito de vontade lá em Rousseau. No homem, o instinto não é o mais importante. No animal, é tudo. Porque o homem vai além do instinto. Isso é o que Rousseau diz. Rousseau chama isso de vontade. O homem, o que define o homem, não é o instinto. O homem está para além do instinto. O que define o homem é a vontade, que está para além do desejo. Vontade é tudo aquilo que o homem faz além de seu instinto e além de sua natureza para viver. Então, para sobreviver, aí vem uma palavrinha bonitinha em filosofia. O homem transcende a sua natureza. Né? Nós somos seres da natureza, né? Fomos produzidos pela natureza, mas o homem transcende a sua própria natureza. O que possibilita o homem transcender sua natureza é que ele vai além do instinto. Ele é dotado de vontade. Então, o homem, para Kant, é instinto e vontade. Não é o instinto que o define. Por quê? Porque eu só posso definir o homem por um atributo que só o ser humano tem. O homem tem instinto? Tem. Mas os animais também têm. O homem é dotado de desejo? Sim. Os animais também. Então, a vontade é a única coisa que só tem no homem. Então, o que define o homem é a vontade, a possibilidade de decidir, a razão, que geralmente vivendo, aliás, quase sempre vivendo em sociedade,
O homem decide na contramão do desejo. Quem não é capaz de decidir na contramão do desejo tem problemas nessa sociedade. É o estrupador, é o assassino, é o pedófilo. São as pessoas que, escravos do desejo, não são capazes de decidir na contramão do desejo. Né? Esse fica na menoridade. Na maioridade é o ser dotado de vontade e razão e decide na contramão do desejo. O uso, né, vontade, o uso da razão para viver melhor. Vontade é pensamento a serviço da vida. Isso eu já disse ali, né, que ele se apropria no Rousseau. Então, vamos agora para essa, discutir com mais propriedade, essa dicotomia entre vontade e desejo, né? Desejo instinto, vontade e deliberação. O corpo deseja, a razão diz não. O corpo deseja, a razão decide na contramão do desejo. Essa fronteira, né, é o desligamento entre a moral e a natureza. Entre a deliberação, a decisão racional, e a pulsão. Entre a razão prática, vivendo, e a pulsão desejante. Apesar do desejo, você pode viver na contramão dele. Tanto mais humano você se torna, quanto mais você usa a razão para decidir como agir na vida prática. E agora nós chegamos à parte final, né? E aí, quando eu fizer exercícios, a gente vai discutindo, aí eu vou mostrar, aplicar cada uma dessas discussões que eu fiz. Kant, ao discutir sobre a moral, a dignidade, é digno moralmente aquele que decide com base na razão. É digno moralmente aquele que faz um bom uso da vontade. Fazer um bom uso da vontade, ou fazer um bom uso da boa vontade, ele se impõe, se estabelece em imperativos. Imperativos é um comando. Né? O Kant vai dizer que existem dois tipos de imperativo. Um imperativo hipotético e um imperativo categórico. Ver se tem mais alguma coisa além disso. O homem pode agir segundo o dever, ou o homem pode agir por dever. Quem é digno moralmente? Aquele que age segundo o dever ou aquele que age por dever? Nós poderíamos ter colocado o título no, no slide, em vez de desejo e vontade, ter colocado dever, filosofia do dever. Então, o que seria um imperativo categórico? O imperativo categórico é quando você age com base num comando, mas você age de maneira errada. Ou você age com base no comando por um motivo errado. Por exemplo, e aí eu vou dar o exemplo que é o próprio Kant que dá esse exemplo. Temos uma loja no Ipu de souvenir, né, de lembrancinhas. Aí, de repente, vem uma pessoa de fora, entra na loja e se interessa por uma camisa que diz assim, né, bem-vindo ao Ipu, volte sempre. Aí tem a foto da bica. Lembrança de Ipu. E aí a pessoa, dono da loja percebe, ou a atendente percebe que é alguém com boas condições financeiras, e a camisa custa 10. Mas ela pensa, se eu vender por 20, ele compra. Quando ela vai dizer que é 20 reais, ela para e pensa, nossa, e se ele sair por aí dizendo que eu vendi uma blusa por 20, quando todo mundo sabe que a blusa é 10? Então, eu vou ficar mal na fita. Então,
a pessoa vende por 10. Aí eu posso perguntar, ela fez a coisa correta segundo a moral da nossa sociedade? Sim, ela fez a coisa correta. Ela vendeu a blusa que era R$ 10 por R$ 10. Mas por que ela vendeu a blusa por R$ 10? Ela só vendeu a blusa por R$ 10 porque ela ficou com medo de alguém descobrir. Ora, você fez o certo pelo motivo errado. Você agiu segundo o dever. Você fez o certo? Fez. Mas por que você fez o certo? Porque você agiu por interesse. Toda vez que alguém age por interesse, ele faz um mau uso da boa vontade. Ele agiu segundo o dever, ou seja, eu só fiz o correto porque eu tive medo de alguém descobrir o que eu fiz e, portanto, eu agi por interesse. Toda vez que alguém age por interesse ou alguém faz uso da vontade para ter vantagens, ou pelo menos para não ter desvantagem, isso aí o Kant chama de imperativo hipotético. Imperativo porque é um comando da razão para agir correto. Hipotético, porque na hipótese de alguém descobrir que eu vendi a camisa por 20 quando era 10, eu agi correto. Eu vendi por 10, eu fiz o correto. Então, toda vez que você age segundo o dever, você age a partir de um imperativo hipotético, que tem um valor menor. Então, você é digno moralmente no valor menor. Não é tão digno moralmente como se você tivesse agido fazer o certo pelo certo. O outro exemplo. Não importa o que aconteça, eu tenho uma loja e a camisa custa R$ 10, não importa o que aconteça, eu decidi que eu vou vender por R$ 10, ainda que eu ache que a pessoa possa pagar 20. Né? Então, em possibilidade nenhuma, eu farei o mau uso da minha boa vontade. A blusa é 20, eu já estou tendo lucro com a blusa por 20, por 10. A blusa é 10 e eu já tenho lucro de R$ 10. Então, aconteça o que acontecer, eu vou sempre vender a blusa por R$ 10. Seja rico, pobre, qualquer pessoa. Então, é um imperativo em que eu não fujo dele. Categórico. Quando o imperativo é categórico, eu fiz o certo pelo motivo certo. Eu vendi a blusa por 10 e não havia possibilidade nenhuma de eu vender por outro preço maior, porque eu decidi, com base em princípios, que o certo a ser feito. E eu vou sempre fazer o certo. É como se você decidiu se achar um celular, você decidiu que não importa o que aconteça, eu vou sempre devolver o celular ao dono, se eu descobrir qual é o dono, imperativo categórico. Se você acha o celular, você é um professor, ou você é um aluno, está na sala de aula, e todos os alunos saíram, ficou você sozinho, e você viu um celular que alguém esqueceu. Aí você tenta pegar o celular para você. Opa, é mais novo que o meu, vou ficar com esse celular para mim. Só que você percebe que tem câmera na sala. Aí você faz, não, eu não vou ficar com o celular, eu vou devolver. Aí você devolveu. Por que você devolveu? Você só devolveu com medo de alguém descobrir que foi você que pegou o celular. Você agiu correto em devolver? Sim, pelo motivo errado. Você agiu segundo o dever, imperativo hipotético. Agora, se você decidiu que não importa o que aconteça, se você achar um objeto que não é seu e você vai devolver, porque você gostaria que se perdesse, alguém lhe devolvesse, que é a ideia de faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo, então você está agindo segundo o imperativo categórico. Você fez o certo pelo motivo certo, logo você agiu por dever. Agir segundo o dever, imperativo hipotético, você age por interesse. Imperativo categórico, não importa as consequências. Você pode se dar bem ou mal. As consequências não importam. O que importa é a intenção da sua ação. Logo, se você pegar manuais de filosofia, Kant é um autor intencionalista, ou seja,
Não importa as consequências da minha decisão, se eu vou me dar bem ou não. O que importa é se eu agir por desinteresse. A questão não é o que acontece com o que eu faço. A questão é que, por que eu agi como eu agi? Então, o coração da dignidade moral em Kant está na intenção da ação e não nas consequências. Se você for para Maquiavel é um consequencialista. Não importa a intenção, se eu me dou bem. Se o objetivo é manter o poder, se o objetivo é conseguir o poder ou manter o poder, eu posso dissimular, mentir, porque não importa a intenção. O que importa são as consequências. Eu vou agir bem, segundo Maquiavel, se aquilo que eu almejei eu conseguir. Por exemplo, se eu estou nas eleições, sou candidato e fiz tudo correto segundo o que manda a lei eleitoral, e eu não me elegi, diria Maquiavel, você agiu mal. Porque o que interessa é a consequência. O que você queria? Eu queria me eleger, eu queria o poder. Se elegeu? Não, agiu mal. E se de repente você comprou voto, desviou recursos, trapaceou, mentiu, dissimulou, fez o diabo e aconteceu, e você se elegeu, o que Maquiavel diria? Você agiu bem? Sim, agiu bem. Por quê? Porque o que importa é a consequência. Kant é o contrário. Não importa se eu vou ser eleito ou não. O que importa é se eu agir desinteressadamente. Então, eu tenho que seguir as regras que são o comando da razão. Passando, né? Então, a dignidade do indivíduo é a chave para entender a filosofia moral e política de Kant. A dignidade tem um valor intrínseco em si mesmo, né? O comando da minha razão se impõe por si mesmo. Eu vou agir de forma desinteressada, não importa as consequências, se eu vou me dar bem ou mal. O que importa é a intenção da minha ação. E aí, com isso, o homem é um fim em si mesmo. O homem é o único ser livre porque é o único capaz de deliberar contra a natureza. Né? Aí o imperativo categórico que eu já expliquei, eu vou pular, nós vamos para as questões. Agora embananou de novo aqui. Como é isso aqui, cara? Não sei como é que muda isso aqui. Ah, agora deu certo. Vamos lá, para frente. Vou passar para as questões. Vocês vão ter aí acesso ao slide. Como é que eu faço isso aqui? Jovem, veja aqui de novo. Acho que é aqui. Aqui. Aí ele sai. Me ensine aí que eu tenho que ir Deixa eu ver ali. se eu pode apresentar. Não, isso aqui você não usa. Isso aqui Cancela, né? não compartilha. Pronto, ficou, né? Aqui você não clica, ó, você só desliza, ó. Desliza. Isso já dá certo, né? Ah, não, clica assim. Desliza e clica. Pronto. Eu entendi da outra vez, mas hoje eu não consegui, não. Pois muito bem, vamos para as questões. O que tem daí mais um slide fica para você ver em casa. Vamos para a primeira questão. E aí vai ficar bastante claro, se você rever essa aula várias vezes, até compreender, é claro que aqui o tempo é curto. Então vamos lá. Com relação à ética kantiana, assinala a opção correta. Letra A. A vontade é boa quando o homem age movido por suas paixões? É o contrário. Né? A vontade é quando o homem decide contra as paixões.
B. A vontade é o meio para o fim? Não. Por quê? Porque a vontade é uma decisão, uma deliberação que não importa um fim, não importa as consequências. Aí você já elimina. C. A boa vontade pode ser entendida a partir do dever e de querer autônomo. Dever é a necessidade de uma ação feita por respeito à lei moral. A lei moral, porém, é dada pela racionalidade prática do sujeito. Ter boa vontade é seguir o imperativo categórico da razão, absolutamente correta, né? A vontade entendida a partir do dever, né? Respeito à lei moral, uma decisão, uma deliberação, e, portanto, um imperativo categórico, agir certo pelo motivo certo, fazer o bom uso da boa vontade. Letra C. Olha lá, letra D. Submissão ao dever e autonomia de querer se contradizem. Não. Autonomia, a capacidade que eu tenho de decidir, e o dever, decidir com base na boa vontade. Fazer sempre o certo pelo motivo certo. Imperativo categórico. E letra E, o homem não pode conhecer objetivamente, do ponto de vista da crítica da razão pura, nem a liberdade, nem a imortalidade da alma. Tem nada a ver uma coisa com a outra, vou nem discutir essa coisa aqui. Aí, letra C, letra correta. Questão 2, que caiu no concurso. Em seu célebre opúsculo. Resposta à pergunta: o que é o esclarecimento? Kant afirma que esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Para Kant, menoridade provém do... Letra A, ignorância natural do ser humano, incapacidade de um indivíduo fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo, tutela que a religião exerce sobre o entendimento da maioria dos seres, mau uso que os indivíduos fazem de sua própria razão natural. Aí ele está dizendo o contrário, né? Ele está se referindo à menoridade. Maioridade é o uso da razão. Certo? Então, o que é o esclarecimento? Kant afirma que o esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Para Kant, a menoridade provém da ignorância natural do ser humano, incapacidade de um indivíduo fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Olha essa aí. Tutela da religião, tutela que a religião exerce sobre o entendimento da maioria dos seres humanos, mau uso que os indivíduos fazem de sua razão natural. Aí eu indiquei, né, incapacidade do indivíduo de fazer uso do seu entendimento. A maioridade do ser humano está na capacidade de um indivíduo fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Então, eu sou livre, logo, tenho capacidade de decidir por mim mesmo como agir. Se eu fizer um bom uso disso, boa vontade. Se eu fizer um bom uso da boa vontade, se eu fizer o uso da boa vontade, então eu sou digno moralmente e não importam as consequências. Próximo. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso... Olha, a resposta da anterior. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Aí é um livrinho, né? Um livrinho pequeno. Se é um livrinho, é pequeno. Muito interessante, inclusive, né? O esclarecimento é a resposta à pergunta que é esclarecimento. Para Kant, a relação entre a minoridade e a maioridade da razão, no contexto do esclarecimento, trata-se de uma questão da perspectiva de vida do indivíduo moderno, pois a vida prática não se relaciona com o pensamento cultivado, pelo contrário.
né? Tudo que indica pensamento, atividade intelectiva é próprio do ser humano. Torna a menoridade o momento no qual... Então, foi a pergunta. Para Kant, a relação entre a menoridade e a maioridade da razão, no contexto do esclarecimento, torna a menoridade um momento no qual o indivíduo tem consciência de sua liberdade de pensamento? Não. Torna a maioridade um momento no qual o indivíduo tem consciência de sua submissão às tutelas alheias? Não. Você tem que se submeter à sua própria liberdade. Trata-se de um processo de passagem entre a menoridade e maioridade, né? Você sai da menoridade para a maioridade, à medida que o indivíduo esclarecido pensa por ele mesmo, sem tutelas. Eis a resposta verdadeira. Possibilita o trânsito entre menoridade e maioridade, enquanto vice-versa, de escolhas do homem moderno. Eu vou ver se eu não dou a resposta para você que está assistindo agora, possa pensar. Não está passando de novo. Vou ver se eu entendi. Pronto, entendi. Não passou. Pronto, acho que vai. Foi. Daí a letra correta, a letra D. Próxima. Kant, na introdução de sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, afirma: nesse mundo e até também fora dele, nada é possível pensar que possa ser considerado como bom, sem limitação, a não ser uma só coisa, uma boa vontade. Tendo em vista a ética kantiana e o texto acima, pode-se acertadamente dizer que a. Devemos agir de tal modo que o princípio da nossa ação se transforme em princípio particular da ação humana. As regras morais esgotam-se nos 10 mandamentos da lei mosaica, que está na Bíblia. Devemos fazer o bem porque ele nos traz benefícios. Ou letra D, a utilidade ou a inutilidade de alguma coisa em nada pode tirar o valor do bem. Qual seria a resposta correta? Agora eu vou fazer o comentário. Letra A. O que Kant vai dizer? Você tem que estabelecer uma máxima e essa máxima tem que ser universalizante. Ora, se eu estabeleço 10 mandamentos, 10 regras morais, ela não dá conta de todas as condutas. E se eu aumentar para 100? Não dá conta porque pode ter 101. E se eu para 1000? Não dá conta. 10.000? Não dá conta, porque os 10 mandamentos ou os 1000 mandamentos não podem prever o Instagram no ano de 2026. Então, você estabelecer regras morais, 1, 2, 3, 4, ela não dá conta. Ela não pode ser universalizável. Né? Então, você tem que estabelecer uma norma que todas as pessoas possam usar em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, aí ele diz a máximazinha lá nos seus livros: age de tal maneira a pretender que a tua vontade... Haja de tal maneira, pela vontade, a pretender que tua ação se torne a ação de qualquer um. Então, eu tenho que agir de maneira que qualquer um haja como eu agi. Então, devemos agir de tal modo que o princípio de nossa ação se transforme em princípio particular? Não. Se transforme em princípio universal, que todos possam, em qualquer lugar, agir e agir de maneira correta. As regras morais esgotam nos 10 mandamentos? Não. Nem 1000 mandamentos. Devemos fazer o bem porque ele nos traz benefício? Não. Porque se você fizer o bem, ou seja, você é cristão e você só ajuda as pessoas porque você quer o paraíso, então você agiu, você só fez o bem com interesse.
ou de ir para o paraíso ou não ir para o inferno. Então, se você agiu por interesse, aí por eliminação, a utilidade ou a inutilidade de alguma coisa e nada pode tirar o valor do bem. Ou seja, não importa se as consequências da minha ação ela vai ser boa ou ruim. O que importa é a intenção da minha decisão. E eu tenho que agir de determinada maneira, achar que todo mundo poderia agir como eu agi e agir corretamente. Por exemplo, qual tem valor maior? É a mentira ou a verdade? É a verdade, então eu devo dizer a verdade. O correto é roubar ou não roubar? Então, não roubar. Então, eu tenho que agir de tal forma, pelo um comando da razão, a pretender que a minha ação possa ser a ação de qualquer um, de maneira universal. E dê conta de todas as condutas, em qualquer lugar. Então, essa ideia universalizante de Kant. Letra D. Próxima. Todo ser que só pode agir sobre a ideia de liberdade é, por isso mesmo, em sentido prático, verdadeiramente livre. Quer dizer, para ele valem todas as leis que estão inseparavelmente ligadas à liberdade, exatamente como se a sua vontade fosse definida como livre em si mesma. A todo o ser racional que tem uma vontade, temos que atribuir-lhe necessariamente também a ideia de liberdade, sobre qual ele unicamente pode agir. Considerando a citação acima, é correto afirmar que a vontade livre é a vontade determinada pela razão. O agir livre, na prática, é espontâneo e involuntário. O ser racional é impulsivo, necessariamente livre. Liberdade é verdadeiramente agir pelas paixões. Você elimina C e a D de cara, e agir livremente é uma decisão, e não é involuntário. Então, sobra a letra A. A vontade livre é a vontade determinada pela razão. Uma última, já que o tempo foi. Última questão de hoje. Dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei. Devo proceder sempre de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne uma lei universal. Aquilo que eu disse, age de tal maneira a pretender pela vontade que a tua decisão seja uma decisão que possa se repetir em todo mundo. Você pode dizer isso de 1000 formas diferentes. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria kantiana do dever, assinale a alternativa correta. A máxima de uma ação moral universalizável pode ter como fundamento os efeitos da ação, sendo considerada moralmente boa uma ação cujos efeitos causam o bem. A obrigação incondicional que a lei moral impõe advém do reconhecimento da possibilidade de universalização das máximas da ação. A mentira pode, em certas circunstâncias, ser legitimada moralmente quando dela resulta uma ação benéfica ou impede o prejuízo a outrem. D. A máxima incondicional de uma ação moral pode ter como fundamento a experiência, pois os costumes fornecem elementos suficientes para ela. Letra E, o imperativo categórico. O princípio dos imperativos do dever escolhe, dentre os estímulos fornecidos à vontade, o que lhe é mais adequado. Elimina essa, porque se você escolhe aquilo que é mais adequado, você está agindo por interesse. Aí a letra correta é a letra B. Por que não pode ser a letra A? A máxima de uma ação moral universalizável pode ter como fundamento os efeitos da ação, sendo considerada moralmente boa uma ação cujos efeitos causam bem. Não, eu posso agir bem, eu posso fazer uso da boa vontade, e mesmo assim as consequências da minha ação ser ruim. Porque as consequências não importam. Agora, a letra B, a obrigação incondicional que a lei moral impõe advém do reconhecimento da possibilidade de universalização. Então, vou agir de tal maneira, fazendo uso da vontade, de tal forma que a minha ação possa ser a ação de qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Seja universalizável. Das máximas da ação, então, essa é uma questão de nível difícil. E aí, o gabarito aí está errado, né? A mentira pode, em certas circunstâncias, ser legitimada moralmente quando dela resulta uma ação benéfica? Nada a ver. E Kant tem um livro que Por que Nunca Devemos Mentir? Né?
a mentira ela não pode ser medida para a ação, porque se todo mundo mentir, se, por exemplo, se todo mundo mente e a mentira possa ser universalizável, então, se eu te pedir dinheiro emprestado e você disser assim, você me pede dinheiro emprestado e eu te pergunto, você vai me devolver? E se você disser, vou, se a mentira é universalizável, eu não te presto o dinheiro. Então, a mentira ela não pode pretender ser universalizável. A verdade, sim, em qualquer circunstância, na cabeça de Kant. Logo, o gabarito é letra B, sem sombra de dúvida. Bem, pessoal, nos encontramos, então, na próxima aula, semana que vem, com a discussão sobre a ética em Nietzsche. Outro filósofo difícil de ser compreendido. Até a próxima.